Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Irmãs e irmãos queridos, sejam muito bem-vindos ao Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse momento tão aprazível do Evangelho adentrando os nossos lares e nos convidando a reflexões profundas. Nós cumprimentamos a todos vocês, damos as boas-vindas ao nosso querido Carlos, agradecendo pela oportunidade do aprendizado, às intérpretes para Libras, às queridas Eliane e Tainã, ambas do grupo de estudos surdos espíritas, aos nossos convidados de hoje, a Gislaine, que estava com a gente na semana passada, Gislaine Messias de Lima, diretora da FEB e coordenadora nacional da área do ápice. E Fábio Souza de Carvalho, é presidente da Federação Espírita do Maranhão, secretário da Comissão Regional Nordeste e defensor público do Estado do Maranhão. Nós agradecemos imensamente aos queridos parceiros de transmissão. Olá, Lu, saudação fraterna. Satisfação imensa estarmos aqui no trabalho juntos. Nossas boas-vindas à Gislaine, ao querido Fábio, às nossas intérpretes que nos facilitam aí para que o nosso estudo chegue aos nossos irmãos. Uma satisfação muito grande. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, nas instruções dos Espíritos, a indulgência. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Esses itens são muito interessantes, não é? E nós já vamos começar, Gislaine, aqui no item 16 desse capítulo 10, perguntando a você como ser indulgente diante dos defeitos e dos maus atos de outrem. Boa noite, Carlos, Luziane, Fábio, queridos amigos, queridos irmãos. É muito interessante essa pergunta, né, Carlos? E a gente agradece essa oportunidade do comentário. E quando a gente pensa em como nós vamos ser indulgentes para com o outro, se a gente parte só deste raciocínio, fica mais difícil. Vamos inverter um pouco. Lembrando, primeiro, que é indulgência, né? A gente vai começar a conversar aqui sobre essa indulgência, que é essa capacidade de olhar o ato do outro com paciência, com caridade, né? Entendendo que ele não é perfeito, que todos nós erramos, sem julgamento, buscando dar a chance para o outro de se ajustar, de ter uma nova oportunidade de acerto, né? Sabendo que todos nós temos dificuldades. E aí, nesse momento, a gente inverte. Nós gostaríamos de nos sentirmos acolhidos pelo outro nas nossas falhas. Nós gostaríamos de experimentar esse sentimento doce, fraternal, da tolerância, da paciência, né? Do outro nos olhar como alguém que está a caminho, que não é perfeito ainda, mas que a gente quer acertar, mas o outro entende isso naquele contexto. Então, quando a gente consegue inverter e entender que nós gostaríamos de sermos tratados assim pelos outros, pelas pessoas com as quais convivemos, aí a gente se coloca quase que na obrigação também de buscar ser indulgente com o próximo, porque nessa construção o mundo fica melhor, onde todos temos tolerância uns para com os outros. Isso mesmo, Gislaine, excelente. Na semana passada, a gente, nesse capítulo Bem-aventurados que são misericordiosos, trabalhando instruções dos Espíritos, a gente conversou sobre o perdão das ofensas.
Por isso que hoje aqui, nesse primeiro instante, a gente está conversando sobre a indulgência e convidando a todos vocês que estão aqui para irem colocando seus comentários, as suas perguntas. Vamos aproveitar a presença dos nossos queridos convidados para buscarmos, né, essas reflexões que sempre aqui são bastante profundas. Fábio, ainda nesse item 16, a gente tem aqui uns 2 trechinhos. Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Você pode comentar para a gente esses trechos, Fábio, por favor? Luziane, também eu queria saudar aqui aos amigos presentes, Carlos, Gislaine, a você e a nossa querida intérprete. E para também atingir o coração de nossos amigos que não enxergam, eu me encontro aqui sentado numa cadeira, no fundo tem uma porta, eu estou de camisa azul, estou com fones brancos no ouvido, sou moreno, cabelo crespo, e muito feliz em estar aqui. E aqui a gente pontua, Luziane, 2 coisas que me reputam muito importantes. A primeira delas é a respeito da vontade. Quando nós analisamos a classificação que Allan Kardec faz dos espíritos, a partir da questão número 100, seguintes do Livro dos Espíritos, classificando-os em 3 ordens, nós poderíamos pensar como é que o espírito de terceira ordem sai dessa classificação e salta para um estado de segunda ordem se a sua natureza é imperfeita, se a sua natureza é marcada por falhas, por pseudo-sabedoria e outras características elencadas pelo ínclito codificador. E tanto Kardec quanto Leon Denis nos ajudam a compreender isso. Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando nos trazem que a vontade é a grande potência da alma. Quando a vontade ela supera o desejo que caracteriza a imperfeição do espírito, eu desejo te dar uma resposta diante dessa ofensa, mas a minha vontade supera esse desejo, eu digo para mim, mas eu não devo fazer isso. Eu vou mudando hábitos. Por isso, a frase ela é muito rica quando ela nos propõe: sede, pois, severos para convosco. Ou seja, utilizai de uma vontade firme para que tu superes as características que te marcam nesse momento a natureza, para que tu mudes a tua própria natureza. E a natureza da imperfeição vai se modificando para uma natureza de bonomia. Eu vou me tornando melhor, eu vou me tornando bom. Mas sem essa vontade firme, eu não conseguiria fazer isso. Então, essa vontade é interpretada, ou ela é encontrada nessa frase ao tom da severidade. Sede, pois, severos para convosco. Mas a indulgência, ela precisa ser vista dentro de um conjunto apresentado por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, que é a lei de justiça, amor e caridade. Justiça, amor e caridade não constituem ali 3 leis, mas uma única lei, onde é muito difícil você separar justiça, amor e caridade, a não ser didaticamente, para analisá-las separadamente, mas no contexto é uma coisa só. Então, se eu sou um espírito que fui criado simples e ignorante, portanto, ignorante do bem e do mal, e jornadeio para chegar um dia à perfeição máxima que me é possível alcançar, é natural que eu compreenda que os outros espíritos seguem a mesma jornada. E se seguem a mesma jornada, é natural que errem, é natural que falhem. Então, é uma compreensão de justiça. Então, é um exercício da caridade numa compreensão de justiça. No momento em que eu não compreendo que todos nós passamos por esse processo,
Eu me torno injusto porque eu começo a exigir asas de anjo para quem está aprendendo a engatinhar, quando ninguém exigiu de mim angelitude, quando eu ainda tropeçava em alguns pontos que ali o outro está tropeçando. Por isso precisamos ser indulgentes para com os outros, uma questão de justiça. E aí ele propõe, ainda numa perspectiva agora pedagógica, ser indulgentes, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue. E aí a gente elenca a psicologia positiva, a psiquiatria positiva, o comportamento que estimula o indivíduo a se tornar melhor. Por isso nós, hoje, somos envolvidos por teorias que nos conduzem a estimular a pessoa ao bem, estimular o positivo, estimular o comportamento bom. Por isso que a indulgência, ela acalma, ela ergue. Quando você é indulgente com uma criança, você auxilia muito mais, pedagogicamente, o progresso dela, do que quando você fica apenas apontando os defeitos. Diga para um menino que ele é muito danado, diga assim para ele, você é um pestinha. Ele vai incorporar a ideia. Uma hora ele vai subir na mesa da sala de aula e a professora vai dizer assim, desce daí, Juninho. Diz assim, eu não, porque eu sou o pestinha. Ele incorporou a ideia, porque nós estávamos estimulando nessa perspectiva negativa. Mas quando eu estimulo pela indulgência o positivo, olha, todos nós somos capazes, você é bom, eu sei que é muito difícil, foi difícil para mim também, ou é difícil para mim também, mas juntos conseguiremos. Então, essa indulgência da compreensão da imperfeição do outro estimula-o ao crescimento. Então, essas breves palavras para um comentário inicial. Muito bem. Fábio, antes de passar para a pergunta para a Gislaine, tem uma da Ângela Jucá que está relacionada com o que você acabou de responder. E ela apontou, sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Por que não devemos ser indulgentes conosco? Porque muitas vezes a ideia de indulgência para conosco é uma ideia de comodidade com o estado em que nós nos encontramos. E aí o desejo vence. Ora, se nós somos espíritos imperfeitos, o exercício da nossa liberdade, ela não se dá como Kant imaginava numa perspectiva absoluta. Eu tenho 50% de chance de fazer o bem, 50% de chance de fazer o mal. Eu faço o mal porque quis, então eu devo ser punido. Não. As nossas escolhas, elas são proporcionais à nossa natureza. Se eu sou mal, há uma probabilidade maior, assim, há 70% de chance de eu fazer mais escolhas ruins do que boas, porque essa é a minha natureza. Como é que eu mudo a minha natureza? Com um esforço, com uma vontade que supera esse desejo. Então, ainda sinto o desejo de dar aquela resposta, de empurrar, de fazer isso, de gritar, mas o dever que Kant fala e que os espíritos trazem a Allan Kardec no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, é a primeira comunicação que a gente vê instruções dos espíritos no serem perfeitos. E o dever é uma bravura da alma contra si mesma, é uma bravura da alma consigo mesma. Então, preciso ser bravo comigo e dizer assim, não vou fazer, não, eu não vou ter essa conduta ou não ter essa conduta. Buscando essa lei interior a priorística, e ela é interior porque as leis divinas estão transcritas da consciência humana. Então, a gente vai retirar de dentro mesmo, como propôs Kant na obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Muito bem. Gislaine, então, item 17. Ô Lu, você acha que a gente coloca a pergunta do Daniel Rosa de Assis está relacionado com a indulgência ainda para a Gislaine, né? Também. Pode colocar, por gentileza, então. Vamos lá. Gislaine, Daniel Rosas, 21h40, ele pergunta: na medida que se tem relevado algum equívoco pelo próximo, retribuindo-lhe a compreensão de outro equívoco reciprocamente, estabelece-se a indulgência permanente onde e com que se está? E aí ele agradece. Ele está... Interessante. Nosso irmão Daniel Rosa, o que ele está trazendo assim? Então, com a indulgência, a gente vai se perdoar
eternamente ficaremos estagnados, né? Não é, a gente vai ainda conversar um pouco sobre isso, e não é assim. O Fábio trouxe o raciocínio, né? Nós temos a lei de amor, justiça e caridade, que é a lei de amor, que a gente pode compreender de uma maneira ampla, é a lei de Deus. Ou seja, quando estamos alinhados com a lei de Deus, com as leis universais, né, que regem todos os movimentos, todos os seres, quando estamos alinhados com a lei, estamos felizes, tranquilos, conscientes de que estamos praticando o nosso dever, o nosso caminho. A indulgência, vamos lembrar um pouco do item 16, que traz o espírito protetor José. Ele vai trazer que a indulgência é aquele sentimento doce fraternal. Então, vamos lembrar um pouco do que é vivenciar uma relação com o outro doce fraternal. Nós temos essa relação que o Fabinho acabou de destacar aqui, que ela atrai, ela acalma e ergue. E aí, mas ao mesmo tempo ela ergue o outro, ela auxilia o outro a avançar. Então, a gente é indulgente na compreensão de que somos todos falhos, mas isso não vai nos eximir de comentar o progresso necessário, a orientação. Isso fica muito claro numa relação que, quando existe de responsabilidade de desenvolvimento, como entre responsáveis e crianças e jovens que ainda não têm a maturidade plena, não é? Ou mesmo com amigos, com familiares, em que você observa que o outro está errando, não deve seguir por aquele caminho, porque é contra a lei de harmonia, de amor, não é? Então, a gente vai, quando percebe que o outro é capaz de absorver o comentário e se desenvolver positivamente naquele contexto, você o alerta. Assim como você gostaria de ser alertado também em permanecer crescendo, evoluindo e aprendendo. Então, a gente tem que ter o bom senso aí, essa sensibilidade na relação com o outro e sempre buscando contribuir para o progresso, para a evolução do mundo, do outro e de você mesmo. Muito bem, Giz. Nós temos vários comentários muito interessantes aqui no nosso chat, os nossos participantes. Nós agradecemos muito, não é, Lu, esses comentários. Estamos atentos aqui. Vamos agora, Gislaine, para o item 17, então. Como utilizar a indulgência para sustentar os fortes, para fortalecer os fracos. Como José, Espírito Protetor, nos orienta em relação a isso. Perfeito. Esse item, eu vou até ler um trechinho, Carlos, que ele é muito exemplificativo, né? Ele traz assim: sustentai os fortes, animai-os à perseverança. Então, quem está bem tem que ser alimentado também. Se a pessoa é forte, ela tem que continuar sendo alimentada. Todos nós necessitamos desse ânimo, dessa fortificação, da certeza que a gente está trilhando o caminho certo, o caminho né, dentro do bem, do amor, do desenvolvimento, do progresso. E ele traz aqui, ó, fortalecei os fracos. De que jeito? Mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da penitência, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos e velando-as assim aos olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro. Então, a gente demonstrar que é possível, mesmo diante de falhas, a gente ter uma relação amorosa com o outro. Isso não significa que você vai passar a mão na cabeça e aceitar o erro do outro. Nos seus devidos contextos,
a correção vai ser realizada, né? Que seja diante da lei dos homens, na justiça, na relação pai e filhos, responsáveis, professores, alunos, crianças e jovens. As observações não devem ser furtadas, devem ser colocadas. Mas de que forma? Como o Fábio bem enfatizou, de uma forma amorosa, demonstrando essa capacidade desse sentimento fraternal e doce que é a indulgência. Lindo, Gislane. Eu queria trazer um comentário e aproveitar para cumprimentar a todos. O comentário da Valéria. Ela colocou assim: sou evangélica, mas amo essa doutrina e creio muito na reencarnação. E vejo muitas palestras porque, para mim, é um aprendizado que na igreja não temos. É interessante esse depoimento da Valéria porque ela coloca bem o objetivo da nossa doutrina. Alcança os corações, a todos os corações. Então, todos nós somos muito bem-vindos aqui nesse estudo, todos nós. Sejamos evangélicos, católicos, espíritas, não tenhamos religião, enfim. Somos todos muito bem-vindos, porque aqui nós estamos falando do evangelho, dos bons conceitos, das virtudes, das coisas boas, que devem aquecer o nosso coração para a nossa transformação. Então, seja muito bem-vinda você, Valéria, e todos os demais irmãos queridos, aqueles que estão sempre aqui com a gente, aqueles que estão chegando. Tem uns aqui, Carlos e queridos convidados, que disseram que maratonaram para poder estarem aqui conosco hoje ao vivo. Isso é muito bom, muito legal. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos construindo esse estudo com a nossa emoção, com o nosso sentimento, buscando essas instruções no Evangelho. Fábio, ainda no item 17, a gente traz a seguinte pergunta: qual recompensa se pode esperar de Deus quando lhe pedimos que perdoe os nossos desvios? Essa é uma questão muito interessante. Eu vou me propor fazer uma análise mais profunda da palavra recompensa. A palavra recompensa, ela tem 2 prefixos e um radical. Ela tem um prefixo ré, que significa de novo, reanalisar é analisar de novo, refazer é fazer de novo. Tem um prefixo com, que significa mais de um, com domínio ou domínio mais de um, com posse a posse de mais de um. E tem um radical que é o pensare, que vem de pendere, que significa pesar. Então, a recompensa ou recompensar é avaliar o peso de algo novamente. Olha que coisa interessante. Qual a recompensa? E aí vale a análise da pergunta, qual recompensa se pode esperar de Deus quando nós lhe pedimos que perdoe os nossos desvios? A recompensa, o peso que nós podemos esperar de Deus está na oração dominical. Que nós perdoemos aos nossos devedores. E é tão interessante como a oração dominical ela é profunda nesse aspecto, que Jesus chega a narrar parábolas nesse sentido, de um rei que perdoa os erros ou o débito de um súdito e vê mais tarde que esse súdito não perdoou o débito menor que outra pessoa do mesmo nível tinha para com ele. Então, essa recompensa, se nós não perdoamos, o peso é de que nós seremos cobrados ceitil por ceitil o nosso débito. Essa é a recompensa. Esse é o compromisso que assumimos com a divindade, com a lei da vida, diante do clamor, do pedido de perdão, o compromisso de perdoar aqueles que nos ofenderam. Muito bom, Fábio. Excelente. Olha o que a Fernanda colocou. Olá, sou católica, estava agora mesmo pensando em como tenho afinidade com o Espiritismo
e se há algum problema em carregar os dois ensinamentos ao mesmo tempo. Católicos não aprovam reencarnação. Muito interessante, Fernanda. Não há para o Espiritismo nenhum tipo de discriminação. Allan Kardec, que é o codificador do Espiritismo, como a Lu estava chamando a atenção, ele coloca muito claramente: a pessoa, ela pode ser muçulmana e estudar o Espiritismo, pode ser protestante, católico, pode inclusive não ter afinidade com nenhuma religião e estudar o Espiritismo. Não há nenhuma imposição, não é? E o Espiritismo respeita a crença alheia. E agora, o que a gente tem no Espiritismo são as evidências, né? O Espiritismo não afirma apenas, ele traz a prova. E isso nos dá muita fortaleza e muita tranquilidade, não é? E não há no Espiritismo o propósito de fazer proselitismo. Não estamos aqui com a intenção de que você, Fernanda, que outras pessoas se tornem espíritas, porque isso não é fundamental. O que é fundamental é que hoje nós sejamos melhores do que nós somos ontem e amanhã nós sejamos melhores do que nós somos hoje. E o Espiritismo, então, nos ajuda a esclarecer o que é que Jesus trouxe para nós no seu ensinamento primitivo, para que a gente encontre o caminho para essa melhoria. Também queria destacar rapidamente aqui um comentário. Michelânia Rufino colocou assim, olha: o Chico disse, ao outro dou o direito de ser como é. É o Chico Xavier, né? A mim dou o dever de ser cada vez melhor. Isso, de fato, né, o Chico comentou, para que a gente esteja atento. Aí o Chico é um exemplo para todos nós, inclusive considerado por pessoas de todas as religiões, inclusive, né, pessoas que não têm religião, um respeito profundo pelo nosso querido Chico. Gislaine, no item 18 agora, nós encontramos na questão 886 do Livro dos Espíritos a caridade conforme entendia Jesus. E diz que essa caridade conforme entendia Jesus é o tal do famoso BIP. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Como entender a indulgência também como caridade? Vamos lá. Primeiro ponto, a gente entende que a caridade é como se fosse um sinônimo do amor. Então, nós estamos falando aqui de manifestações, de formas de vivenciarmos o amor. Então, a caridade, nesse sentido, a prática da indulgência é a prática do amor. Já vamos chegar na questão. Mas antes da gente trabalhar um pouco essa questão 886 do Livro dos Espíritos, quero retomar um pouco que esse capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele está comentando, ele está trazendo uma passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 7, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nesse ponto, para além, outro aspecto que a gente pode destacar também, porque que quando a gente consegue ser indulgente para com o outro, a gente alcança a indulgência. Quando a gente é misericordioso com o outro, a gente alcança também. Vamos voltar lá na questão da nossa percepção. Quando a gente é capaz, quando a gente percebe algo no outro, uma falha, né, um erro, a gente não pode esquecer que se a gente percebe isso no outro, é porque essa característica também está habitando o nosso íntimo. Porque se não estivesse de alguma forma, às vezes até inconscientemente, nos nossos atos, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nós nem repararíamos nessa falha do outro, porque a gente já estaria adiantados enquanto seres,
né, com poucas falhas, e automaticamente compreenderia que o outro não consegue, comete aquela falha porque ainda está a caminho. Então, se a gente observa uma falha no outro e se incomoda com aquilo, então vamos refletir o quanto que aquela falha habita em nós. E em habitando no nosso íntimo aquele tipo de falha específico, a gente deve fazer o outro que gostaria que fosse feito para nós. Então, seremos indulgentes, fraternais, doces, tolerantes para com aquela falha do outro, buscando, né, se possível, auxiliá-lo no progresso ali, mas de uma forma amorosa. E esse processo todo é a externalização do amor, é a prática do amor, que na questão 886, a espiritualidade trouxe um verdadeiro roteiro. Então, se você quer praticar a caridade tal como entendia Jesus, o que você vai precisar fazer? Benevolência para com todos. Então, fazer o bem a todos, no quanto você puder, no quanto você conseguir alcançar. Você vai ter indulgência para com a imperfeição alheia e perdoar as ofensas. Então, nesse roteiro de reflexão de suas ações no dia a dia, já dá o caminho para a prática do amor, para a gente construir um mundo mais dócil, mais confortável, mais calmante, que ergue o outro, né? Que ajuda o outro a se desenvolver, e não que irrita, que agasta, que provoca um mal-estar no outro. Então, esse roteiro da questão 886, a gente deve utilizar todos os instantes da nossa vida. Estamos praticando todo o bem que podemos? Estamos sendo indulgentes naquela situação? Porque se aquilo me incomoda, o que eu tenho a ver com aquela situação e o que eu posso fazer para auxiliá-lo? Muitas vezes, auxiliar o outro é simplesmente não comentar sobre a falta. É esperar. Às vezes a pessoa não tem condições de absorver um comentário, uma crítica. Então, espera, ora, né? Vibra, procura observar naquela situação o que você pode fazer num melhor bem para o outro, para que ele supere aquela dificuldade. E aí vem os comentários de Emmanuel, que está naquela coleção de Emmanuel, né, que ele vai trazer exatamente a compaixão, né, no sentido de você, se alguém falhou, então qual o bem maior que você pode fazer ainda para essa pessoa, para ela superar aquela dificuldade. Lindo, Gislaine. E essa questão 886, essa acepção da caridade, quanto amplia para a gente esse conceito tão profundo de prática. E a gente lembra que fora da caridade não há salvação. Aí a gente pensa fora da benevolência, da indulgência, do perdão, o quanto amplia, né? E faz com que a gente entre para uma dimensão mais aprofundada dessa acepção de caridade. A gente queria trazer aqui alguns comentários do chat, algumas perguntas, e aproveitando esses comentários que a Gislaine fez, a gente traz aqui para o Fábio o questionamento da Ângela Jucá, bem nessa esteira aí da prática, da vivência. Ela pergunta assim, Fábio, qual a importância de ficarmos atentos à prática da indulgência em nossas vidas? A importância, Ângela querida, pessoa que saúdo aqui com muito carinho, receba nosso abraço, é de não normalizarmos o mal que está em nós, diante do mal que está no outro. E quando nós nos deparamos com o mal do outro, não nos damos conta que sem a indulgência, nós vamos transformando o mal que está dentro de nós em algo banal.
essa banalização do mal, que foi uma preocupação de Hannah Arendt, principalmente quando ela analisa a banalização do mal durante o Holocausto da Segunda Guerra Mundial, é algo, uma reflexão que nós podemos trazer para nós mesmos. Às vezes nós ligamos a televisão, assistimos aqueles programas que eu não recomendo a ninguém, policiais, com todo respeito aos jornalistas que fazem os programas, e aí eu começo a ver crimes e crimes e crimes e crimes, e dentro de mim vai começando a fervilhar algumas imperfeições não de que apontam uma falsa ideia de justiça. Eu começo a falar assim: bandido bom é bandido morto. E eu começo a normalizar este mal dentro de mim. Por isso, quanto mais atenção eu dou à importância da indulgência, mais eu inaceito ou deixo de aceitar como normal esse mal dentro de mim. E me esforço para trabalhar isso. Lembrando que o codificador foi tão enfático que chega a perguntar se é legítima a ação de dar a vida por um malfeitor. Muito bem lembrado, Fábio, excelente. A gente só recuperando aqui, lembrem-se, a Valéria colocou, que a Lu destacou, que ela é evangélica, mas ela ama a doutrina, que ela crê na reencarnação, vê muitas palestras, não é? E ela não encontra esse aprendizado lá na igreja. Então, mais tarde, um pouquinho, às 21h55, ela faz o seguinte comentário. Vou localizar aqui, aqui está. Quando eu penso que estou muito errada por pensar assim, vocês acham que eu estou sendo incoerente? Valéria, é natural a gente ter dúvidas, não é? Faz parte do processo, são as dúvidas que nos levam a buscar, inclusive. O importante é que você sinta paz e tranquilidade dentro de você com aquilo que você está fazendo, não é? Então, não se sinta obrigada, mas examine a luz da razão, não é? Daquilo, como é que você se sente. E importante é encontrar um conhecimento que seja lógico e nos liberte. Muitas vezes, né, a gente, inclusive, aqui tem um comentário, quem é que já não passou pela Igreja Católica, não aprendeu lá? Nós somos reencarnacionistas, nós já tivemos provavelmente em todas as religiões, não é? E aí a gente não veria propriamente o Espiritismo como mais uma religião. O Espiritismo vem para resgatar a mensagem primitiva que o Cristo nos ofereceu. Ele teve um diálogo maravilhoso com a mulher samaritana, lá no Poço de Jacó. E ela faz uma pergunta para ele muito interessante, que se nós tivéssemos entendido, nós não teríamos essas divisões que a gente tem hoje nas religiões. Ela pergunta qual o local ideal para adorar a Deus, que era uma disputa naquela época entre os samaritanos e os judeus, não é? Lá no templo, onde diz vocês judeus, ou aqui no monte? Eles tinham construído uma igreja própria para eles, não é, Fábio? Os samaritanos. E Jesus simplesmente diz para ela, mulher, chegará o dia em que o homem não adorará a Deus nem no templo e nem no morro, porque o adorará em espírito e verdade, porque Deus é espírito. Então, olha só. Aí, algumas pessoas afirmam que o espiritismo é coisa do diabo. E Allan Kardec diz assim, mas que diabo contraditório? Porque ele recomenda a gente amar a Deus, fazer o bem para o próximo, ser indulgente, perdoar. Mas que diabo é esse? Então, o espiritismo vem nos explicar que não existe, essas coisas são criações nossas. As divisões são da nossa cabeça, do nosso comportamento, da nossa maneira de ver. Nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Então é natural ter a dúvida, mas nós podemos ser, não é, coerentes e buscar aquilo que é melhor para nós, como a gente se sente melhor. Nós temos várias perguntas aqui, né, no chat relacionadas ainda com o assunto. Eu queria colocar uma da Marlene Viegas, acho que essa não entrou ainda não, né, Lu?
a indulgência e a prática da caridade, do amor, do respeito com o próximo, não comentar as falhas alheias, o amor fraternal e muito importantes na lei de Deus, não é o mesmo? Dá para explicar, Gislaine, um pouquinho? Com certeza. Ela fez um resumo, né? Ela fez um resumo dessa prática da caridade. Eu estava recordando aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente, que o Fabinho tanto domina aqui. O que está previsto lá no Estatuto, né, Fabinho? A gente não pode, fere o Estatuto, você expor uma criança a uma situação vexatória, humilhante, que a gente pode imaginar assim, num supermercado, às vezes criança faz birra, né? Tá cansada, tá na hora do sono, e os adultos não tem jeito, tem que levar a criança para o supermercado para fazer aquela atividade, e aí, de repente, o adulto grita com essa criança, fala que não deve fazer dessa forma, às vezes até entra numa ação física, né? De agressão física à criança. A nossa lei dos homens já definiu que esse tipo de situação está errado, né? Está errado. Isso é contra o estatuto que protege a infância. E por que que isso teve que ir para a lei? Porque a gente ainda está muito pouco adiantado enquanto humanidade no desenvolvimento moral. O que é o desenvolvimento moral? É a consciência de praticar, de seguir a lei de amor, a lei de justiça, a lei de caridade, a lei que nos dá um grande norte de como devemos agir para nos sentirmos bem e fazer o outro se sentir bem também. Então, quando a gente busca praticar essa lei de amor, né, nos seus mínimos, nas mínimas ações, a gente confere um bom clima desenvolvedor para todas as partes. Por quê? Na criança, sabe-se que uma situação vexatória dessa pode até conferir um trauma de desenvolvimento, um bloqueio, né, emocional, psicológico, às vezes até físico. Então, as leis humanas também caminham a passos um pouco mais lentos do que, né, do Evangelho, essas recomendações do Evangelho, mas para proporcionar um bem-estar e uma condição de evolução, de progresso de cada um dos espíritos que habitam, né, que nós coabitamos aqui no planeta atualmente. Excelente linha reflexiva, Gislaine. As demais perguntas que a gente tem aqui no chat, os comentários, já estão indo para os próximos itens. Então, a gente vai começando esses outros itens, né, que a gente que está na temática de hoje, e depois a gente volta aqui para a gente dar continuidade, intercalando também algumas perguntas. No item 19, Fábio, a gente traz uma pergunta, que é a pergunta que o codificador faz, né, que ele traz ali também. Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? É a pergunta. E aí a gente te lança também, Fábio. Lu, essa é uma pergunta interessante, porque ela nos permite fazer um mergulho numa análise antropológica do progresso humano. Se nós percebermos, existe um modelo educativo baseado na solidariedade que nós encontramos desde eras priscas até os dias de hoje. Quem educou o homem, a mulher que estavam na Idade Média, senão as pessoas da Idade Média? Ninguém saiu da era contemporânea para voltar ao passado e educar as pessoas da Idade Média. Isso a gente vai percebendo que essa solidariedade entre os encarnados
ela não afasta a solidariedade dos desencarnados, que por meio de inspirações, comunicações, auxiliam o processo educacional, portanto, de progresso de todos. Vivemos num processo de grande solidariedade entre os espíritos em evolução. Então, é natural que eventual repreensão ao próximo ela seja proporcional ao nível alcançado de perfeição. Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender, mas que repreensão é essa? Então é natural que a repreensão que era feita há 30 anos atrás estivesse ligada ao nível evolutivo de 30 anos atrás, de 100 anos atrás, de 1000 anos atrás, de 2000 anos atrás. Porque estamos mergulhados em uma solidariedade. A capacidade que eu consigo perceber de erro é a capacidade que eu tenho de repreender o próximo, de ajudar o meu irmão naquilo que eu posso ajudar, naquilo que eu consigo enxergar, naquilo que eu já consigo elaborar como proposta de algo que seja correto. E nessa solidariedade, Deus conta com todos nós, independentemente do nosso nível evolutivo. Então, mesmo na nossa imperfeição, nós podemos colaborar. É por isso que Deus nos confia filhos, mesmo sendo imperfeitos. E ele confiou filhos aos homens na Idade Média, confiou filhos aos homens na Idade Antiga, confiou filhos aos homens na pré-história. E em todas essas épocas, essa solidariedade nos garantiu progresso. Por quê? Porque essa repreensão fez com que o filho do homem da pré-história não caísse no despenhadeiro, porque ele sabia que havia um tipo de risco. Nas idades civilizatórias mais avançadas, as repreensões da época ajudaram o homem a evitar outras quedas. Hoje nós temos maturidade com o pensamento de Jesus bem elaborado e bem apresentado pela doutrina espírita, repreender em novas conjunturas, lembrando as palavras de Paulo de Tarso. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos de maiores quedas, é o poder de Deus. Portanto, é dever de cada um de nós, independentemente do nosso nível evolutivo, oferecer a nossa cota de participação na educação do outro, porque essa cota de participação é a cota de participação do progresso da própria humanidade. Muito bom. Excelente mesmo. E nós vamos colocar, Gislaine, para você a outra pergunta, que está no item 20. Kardec fez aos espíritos: será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Muito bem. Muito bom, né, Carlos, essa questão, porque a nossa tendência é de querer imediatamente repreender, imediatamente comentar com a pessoa ou com o outro, porque a gente se choca tanto com uma falha algumas vezes, né? Gera uma indignação, gera às vezes uma mágoa, né? Naquela situação. E aí, que a gente deve comentar, a gente deve repreender sobre essa imperfeição do irmão, né, que compartilhou aquela situação. Aí o Espírito São Luís traz, depende da intenção. A gente percebe a falha, porque às vezes nos magoou imediatamente, né? É uma reação imediata no nosso sentimento, na nossa percepção, ou às vezes no constrangimento alheio. Você já percebe o que está acontecendo. E aí vai da análise daquele momento se vale a pena repreender.
é tão complexa a situação, porque não existe uma resposta única para esse tipo, faça sempre isso, faça sempre aquilo. Vamos observar, ter a sensibilidade naquele momento, se vale a pena perpetuar aquele mal-estar, aquele tema que está ocorrendo, ou dissolvê-lo, mudar né, o assunto, e depois, ou colaborar com alguma outra situação. Bom, um exemplo, eu gosto muito de exemplos práticos com crianças, que fica fácil de compreender. A gente está numa sala de aula que alguém levou um filho, uma criança. E a criança, naturalmente, ela quer se desenvolver, quer brincar, quer aprender para ela se desenvolver. Criança aprende brincando. E começa a incomodar aquela sala de aula de adultos, né? Os comentários, faz barulhinho, faz perguntinha, aquele tipo de coisa. E a gente percebe que o irmão está começando a se irritar, o responsável pela criança está começando a perder a paciência. Vamos dizer que ele está prestes a repreender a criança publicamente naquele momento. O que você pode fazer? Você vai ficar observando, esperar a situação vexatória, ou às vezes você pode se antecipar à situação. Se você tem condições, se você percebeu a situação, pega uma caneta, um lápis, vai lá, senta no chão do lado da criança, brinca um pouquinho, distrai, mostra uma outra situação de maneira que não altere, né? Não atrapalhe o ambiente, discretamente, com discrição, sem precisar expor aquele irmão, às vezes antecipando um ato que seria repreensível. Mas se ele já aconteceu, como fazer? Da mesma forma, repreendeu, você pode agir para dissolver aquela situação, né, colaborando de alguma forma. Ou não comentar, espera o tempo. Às vezes a pessoa vai refletir sobre aquilo sozinha, ela vai lembrar, e às vezes ela te procura para perguntar o que você achou daquela situação. Se o outro lhe pergunta, ele te dá o direito de comentar, mas sempre de maneira fraterna, amorosa, doce, a reerguê-lo, né? A auxiliar no seu aprimoramento, assim como a gente gostaria de ouvir também, e não ouvir crítica pela crítica, que não é construtiva, né? Então, a gente sempre pensar de que forma a gente vai melhor auxiliar o outro naquela situação, no aprendizado dele, e é fácil, talvez, a gente pensar como fazer, pensando como que eu gostaria de ser abordado se eu estivesse naquela situação. Isso ajuda também, né? Mas é uma forma assim, de sensibilidade, de percepção, de experiência, de maturidade. É o nosso aprendizado, né? Da prática, da indulgência, do amor, do perdão. Isso mesmo, excelente contextualização. Essas 3 perguntas, elas são respondidas por São Luís, só para a gente destacar aqui, né? E a gente faz a terceira pergunta para o Fábio. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? Essa é uma questão bem delicada, porque ela envolve várias expressões da filosofia moral. E aqui nós vamos trazer pelo menos 3 expressões da filosofia moral para tentar analisar essa questão. Tanto a moral pautada na virtude aristotélica, quanto a moral pautada no dever kantiano, nos estabelecem como base pragmática primordial da nossa conduta o antecedente.
Só para ilustrar isso, quando nós estudamos em direito, a gente diz que ele é formado por cogitação, a pessoa primeiro pensa, preparação, depois prepara, consumação, consuma o ato, e, por fim, o mero exaurimento. Quando nós analisamos isso, nós percebemos que o nosso modelo do direito penal brasileiro, ele é muito focado no dolo, e o dolo é a intenção. E a intenção é aquilo que antecede a ação. Por isso, a questão do antecedente fático. O que antecede a nossa conduta? O que antecede o nosso desvendar do mal de outrem? Esse pensamento que antecede é um pensamento bom ou é um pensamento mau? Qual é o meu objetivo com isso? O meu objetivo é expor o outro a fim de que ele atravesse uma situação vexatória, ou o meu objetivo é de ajudar outras pessoas para que elas não sejam vítimas daquela? Então, eu já tenho uma análise aí de intenções, que é a análise do antecedente fático. O que é que antecede esse ato? E esse antecedente está aqui na minha cabeça. O que é que me levou a cogitar, expor, desvendar o mal de outrem? Essa é a primeira pergunta que eu faço. As intenções precisam ser boas. Alguém poderia dizer assim, mas eu já ouvi muitas essas frases, né? Mas do inferno de boas intenções ele está cheio. E geralmente quando falam isso para mim eu respondo, mas no céu não tem ninguém de má intenção. Então, nós precisamos estimular, sim, as boas intenções. Então, e aí a gente vai para uma segunda expressão da filosofia moral, que é o utilitarismo. Quando a gente pensa no utilitarismo de Jeremy Bentham, e aqui eu vou trazer uma outra conotação do utilitarismo, a pergunta é: quão útil esse ato vai ser para mim e para outras pessoas? Essa é uma pergunta importante. Qual é a utilidade? Qual é a utilidade? Se eu desvendo, por exemplo, que entre algumas pessoas existe um falso Cristo, um falso profeta, existe ali um espírito enganador, ou existe mesmo uma pessoa encarnada que pode vitimar uma série de crianças, o desvendar vai ser útil para essas pessoas? Qual é o nível de utilidade? Vai trazer mais bem ou vai trazer mais mal? Como é que eu pondero isso? Essa ponderação moral, ela vai nos responder se eu devo desvendar ou não devo desvendar. Mas existem casos que convenha desvendar? É claro que sim. É claro que sim. Nessas situações delicadas, onde a filosofia moral nos conduz a colocar na balança se a utilidade desse desvendar vai trazer mais benefícios a pessoas e quão malefício vai trazer a pessoa que vai ser desvendada. Então, é esse cuidado filosófico que nós precisamos ter. Excelente, Fábio. Agora, nós temos 10 perguntas aqui no chat, e nós vamos tentar ser, assim, bem pontuais. O nosso tempo está quase terminando, não é para a gente atender. A Lu e eu vamos, inclusive, ajudar. Algumas delas já foram até respondidas. Como a da Ângela Jucá Sancho, por exemplo, aqui, ela colocou: devemos vigiar mais os nossos pensamentos para não julgar, repreender ou comentar as atitudes indevidas do outro. O Fábio acabou de responder, inclusive com mais extensão. Lógico que sim, Ângela, não é? É um dever nosso. Então, a gente nem passa para os nossos companheiros, porque está bem, não é? Ela coloca a outra: vivemos no mundo de provas e expiação, temos qualidades e defeitos. Porque geralmente só apontamos os erros e defeitos do outro. Gislaine, bem pontual, por gentileza. Isso é porque a gente precisa refletir se aquele erro que nós estamos observando, nós não cometemos também. E aí, começar esse processo de
percepção, de autoconhecimento, e aí você vai naturalmente, nesse caminhar, a conseguir a praticar a indulgência para com o outro, porque você percebe que você mesmo poderia ter cometido aquele erro. Excelente. Fábio, a gente queria trazer 2 questionamentos da Ângela também, porque eles estão vinculados. Na semana passada a gente conversou sobre o perdão. Então ela colocou: perdoai as nossas ofensas como perdoamos as que nos têm ofendido. Qual o ensinamento que Jesus nos ensina? Mas a gente queria juntar essa questão do perdão com a questão da caridade, uma vez que os temas estão embrincados, e trazer como praticarmos a caridade para nós mesmos, e aí adentra também a questão do perdão. É muito interessante o contexto, e aí eu vou tentar ser bem sucinto, da caridade para com nós mesmos, porque nós precisamos ter com muita clareza o que é a caridade, para que nós não tenhamos a ideia que a caridade seja uma complacência com os nossos erros. Eu vou ser caridoso comigo e eu mereço isso. Não. Às vezes, a mãe mais caridosa com o filho é aquela que mais se esforça e mais exige ações dele para que ele cresça, para que ele evolua, para que ele evolua, para que ele melhore. Deus é bondoso conosco, mas as expiações e as provas são oriundas da lei dele, e ele é soberanamente bom. Então, a caridade conosco mesmo vai passar por aquele rigor, por aquelas exigências, mas não numa perspectiva de autofrustração, que a gente vai compreender com Jesus, no diálogo com Nicodemos, que todos nós precisamos nascer de novo. Se a gente precisa nascer de novo, é porque não dá conta, gente, de concluir tudo numa encarnação. Então, a caridade, ela perpassa por essa compreensão, que ela estaria muito mais ligada a um orgulho de eu achar que eu posso chegar à perfeição numa única encarnação, num único dia. A proposta é: amanhã eu vou errar menos do que errei hoje, e assim sucessivamente. E em relação ao perdão da nossa querida oração dominical, é importante fazer esse destaque da recompensa. Nós perdoamos à medida que somos perdoados por Deus. Se a gente inverte essa frase, a gente vai ter uma facilidade de compreendê-la. Nós recebemos perdão à medida que perdoamos. À medida que somos complacentes com as pessoas na vida, a vida passa a ser um tanto mais complacente conosco. Porque todos nós temos devedores e credores. E a gente sempre estará nivelado nessa relação. Muito bem, nós temos uma aqui da Marlene Viegas para a Gislaine. Por que é tão difícil para as pessoas praticarem indulgência? Pois é tão fácil liberar o perdão, o amor de Jesus, ser caridosos para com os outros, não é mesmo? Ela pede para explicar. Será que é tão fácil, Gislaine? Essa questão do perdão nós conversamos, nós dialogamos, né, Luziana, semana passada. O que é perdoar? É o processo onde você se liberta da mágoa em relação ao outro. Você não esquece, aquela situação aconteceu, você tem consciência daquele fato, mas você perdoa libertando-se do sentimento de mágoa, compreendendo que o outro é falho, que é o que ele conseguiu fazer naquele momento, e você não vai ficar preso nas suas percepções, nos seus sentimentos, aquela situação. Da mesma forma, você também se perdoa, não cultivando a culpa. Errei, estou arrependida, estou. De que forma eu posso reparar? De que eu posso seguir em frente? Vou lidar com as consequências do meu ato? Vou. Mas com coragem, com perseverança, com clareza da situação, segue em frente. Não fica estacionado na culpa, né? Nesse processo de necessidade de realização do auto-perdão. Então, é um processo de reflexão. Ele é difícil, porque a gente tem que estar sempre refletindo, pensando, percebendo cada situação que a gente vivencia. Excelente.
Só um comentário, só para a gente... A Marlene coloca que o cunhado está com 82 anos, está gostando de estudar o Livro dos Espíritos e o Evangelho, e que isso é muito importante, não é mesmo? Sempre estudarmos, é muito importante, e a nossa instrução, mas sempre para que a gente possa utilizar esse estudo, esse manancial todo, para transformar nosso comportamento e seguirmos com ações modificadas. A Luciana Belo, Fábio, colocou assim para a gente: quando apontamos os defeitos morais dos outros, na realidade são os nossos defeitos morais projetados? Depende do nosso nível evolutivo. Como bem a nossa querida Giz comentou. Muitas vezes são projeções que a psicanálise explica. Nós projetamos o que temos em nós mesmos e conseguimos ver no espelho que o outro é essas imperfeições com maior facilidade. Mas Kardec muito bem recorda que nós, os espíritos puros, eles são inteligentes, então eles não deixam de perceber o mal. Os espíritos bons também. Então nós podemos perceber o mal. E às vezes é conveniente que nós o façamos. A minha mãe tinha uma frase, meu amigo Carlos, que era muito curiosa. Ela dizia assim: sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Se eu olho alguém botando o dedo na tomada e pegando choque, por que eu tenho que pegar choque para aprender que não devo colocar o dedo na tomada? Então, no momento em que o erro do outro se transforma num mecanismo pedagógico de autotransformação minha, eu começo a utilizar de sabedoria. Eu não preciso roubar para saber que roubar não é bom. Então, eu observei uma conduta alheia, ele não agiu bem, e eu utilizo isso para mim mesmo. Não vou revelar para os outros, mas observo aquele comportamento e não replico da minha parte. Então, isso é uma conveniência que não é necessariamente uma projeção, mas um ato de aprendizado, porque nós aprendemos observando como o mundo funciona. E à medida que observamos as pessoas, começamos a estabelecer a pauta das nossas próprias condutas. Muito bom mesmo. Aqui nós temos um comentário do Mike, seria Mike Mion Silva. Quando eu era criança, por volta dos 10, 11 anos, e minha mediunidade começou a aflorar, comecei a ver meu anjo da guarda. Ele era todo branco, com olhos vermelhos e asas também. Ouvia vozes. Será que era ele? Olha, Mike, é muito difícil a gente saber, não é? Sem ter tido a vivência, a convivência, acompanhado, né, de perto. Pode ser a maneira como você estava percebendo naquele momento, uma presença espiritual, e não necessariamente é exatamente como a gente percebe, porque a gente influencia muito as crenças que a gente tem, a forma como a gente aprendeu dos nossos pais, não é? E o que a gente aprendeu da religião na época. Então, isso tudo influencia. E aí fica muito difícil realmente a gente, né, ter uma resposta para você, era de fato ou não. Seria que aventurar uma resposta que a gente não tem de fato, não é? E a Vera Castro, então, faz a nossa última pergunta aqui. Lu, para quem que a gente faz essa pergunta? Para os dois, né? Colocar para os dois. Como Sim. posso ser indulgente comigo mesma para ser como com o próximo? Eu sempre perco a paciência. Se fico calada, me magoo. Essa pergunta é muito importante, não é, para o fechamento do nosso trabalho. Começa, Giz, e o Fábio complementa. Essa questão de ficar calada, você pode até ficar calada para com o outro, mas com você mesmo, você tem que estar alerta a isso. Nem que seja, às vezes, a gente escrevendo sobre a situação, à medida que vai escrevendo, compreende melhor o que aconteceu, conversa com um amigo, conversa com alguém, externa aquele sentimento e vai compreendendo com um pouco. Ficar calada e trancada nunca é bom, né? Ou na nossa reflexão, como traz Santo Agostinho, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, no final do dia, vamos refletir sobre todas as nossas ações, nossos atos do dia. A gente magoou alguém, cumprimos nosso dever, podemos melhorar em algum ponto das nossas atitudes, e essas reflexões vão nos auxiliando a sermos caridosos conosco, a sermos
benevolentes, porque você praticar uma não benevolência, você praticar algo que magoou o outro, antes de tudo vai te ferir. A gente se sente mal quando faz alguma coisa que prejudica o outro. Então, a gente praticar a caridade, praticar a benevolência, a indulgência, o perdão, faz bem para a gente mesmo. Então, eu acho que a gente tem que se cuidar e buscar cultivar bons pensamentos, bons sentimentos para a gente e para o outro, e para o ambiente. É muito melhor viver num ambiente tranquilo, alegre, desenvolvedor, do que austero, né? Fechado, triste, não é? Fabinho? E Vera, eu só complementaria essas palavras da Giz, que já conseguiram abarcar praticamente tudo, é que não é que nós tenhamos que desenvolver indulgência para conosco mesmo. Para conosco mesmo precisa ter aquele rigor, aquele cuidado, aquela observação, mas nós precisamos aprender a nos auto-perdoar. Porque o perdão ele está ligado a uma ofensa específica, a um caso específico, de um erro específico que eu cometi. Eu preciso me perdoar para continuar caminhando. A indulgência seria uma compreensão de que eu tenho essas imperfeições, e ela pode cair na síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sempre sou assim, vou continuar sendo assim porque sou indulgente com os meus defeitos. Eu não devo ser indulgente com os meus defeitos, eu devo me perdoar. E a paciência, eu vou trazer aqui uma imagem que talvez te ajude bastante. A palavra paciência, ela tem um radical, patos, que significa doente. Daí porque o paciente está no hospital, porque ele está doente, e como doente ele sofre. Então, patos também traz a ideia de sofrimento. Então, quando eu estou no hospital e existem scalpes e eu estou na cama do hospital e não posso me levantar, eu preciso me resignar. Eu preciso compreender que eu vou ter que passar um tempo na cama do hospital. Se eu me revoltar, o sofrimento é maior. Imagina, por exemplo, o doente social que está preso. Ele precisa se resignar, ele precisa compreender que ele precisa do tempo necessário para sair daquela prisão. Então, no momento em que nós começamos a perceber que a Terra, ela também é um grande hospital, um grande educandário, e que a gente vai passar por dificuldades, a gente começa a se tornar mais paciente. E à medida que a gente se torna mais paciente, compreendendo que também sofremos e também somos doentes, começamos a ser mais pacientes com o outro, mais indulgentes com o outro, que está no mesmo hospital que a gente, só está aqui na ala X, está na enfermaria Y, mas todos nós compartilhamos da experiência de estarmos em um mesmo hospital chamado Terra. Muito bom. Vamos fechar, então. Os nossos encontros semanais eles ficam gravados e disponíveis gratuitamente. O estudo está disponível também em podcast do Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. Para maiores informações acerca do nosso estudo, acesse o nosso Telegram, @estudo_ese_FebTV. Para encontrar todo o conteúdo do estudo, basta acessar o site www.febtv.com.br/estudo-ese. A FebTV disponibiliza 3 oportunidades de estudo das obras básicas do Espiritismo. O Estudando o Livro dos Espíritos, toda segunda-feira às 20 horas, Estudando o Livro dos Médios, toda terça-feira às 20 horas, e este que você está participando aqui, o Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, quinta-feira, a partir das 21h30. Apoie, por favor, a FebTV, para que nós possamos manter este e outros estudos no ar. Acesse febtv.com.br. No nosso próximo estudo, nós iniciaremos o capítulo 11, terminamos hoje o capítulo 10, que vai tratar do amar o próximo como a si mesmo, o mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam,
a parábola dos credores e dos devedores, dai a César o que é de César. Assuntos muito importantes. Nosso agradecimento profundo, Luziane, Bahia, querida, a Gislaine Messias e ao nosso querido Fábio Souza de Carvalho e as nossas intérpretes para Libras, e a você que nos acompanhou até agora, o nosso abraço muito carinhoso. Muito obrigado e até a semana que vem. Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vem fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuamos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.